volta com a 45ª sessão ordinária da 15ª Legislatura da Câmara Municipal de Mairinque. Peço ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vai mudar, mas ele vai ser só lido. Vereador de Carlos da Padaria. Presente. Vereador Bruno Tan. Presente. Vereador Robertinho Eck. Presente. Vereadora Eliana Leão. Presente. Vereador Túlio Camargo. Presente. Vereador Biula. Presente. Vereador André Terraplanagem. Presente. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Presente. Vereadora Rose do Cris. Presente. Vereador Abner Segura. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Presente. Vereador Rodrigo do Vitória. Presente. Tem início agora a ordem do dia. Com a leitura do requerimento 131/2022, isso? Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Abner. O requerimento entra primeiro do que as outras? Não, esse vai entrar no Quinto. depois no quinto. Ah, O certo. requerimento de urgência especial. Tendo início agora a ordem do dia com o projeto de lei número 39/2022. Projeto de lei 39/2022, autor prefeito, assunto dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Está aberta a discussão, projeto de lei número 39/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação do projeto de lei 39/2022. Vereador Ed Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Eck, aprovo. Vereadora Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o projeto de lei número 39/2022, primeira discussão, por 13-0. Projeto de lei 40/2022, autor prefeito, assunto dispõe Questão de ordem, sobre... senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Túlio. Senhor presidente, eu vejo a possibilidade de um erro técnico, de um erro formal nesse projeto. Eu pediria o adiamento por uma sessão que seja submetida à casa. Qual deles, senhor vereador? 22. 40. Por quantas sessões? Uma sessão, o vereador Túlio pediu do projeto de lei número 40/2022, adiado por uma sessão. Coloque em votação. Se todos estiverem de acordo, De acordo. de acordo? Está adiado o projeto de lei número 40/2022 por uma sessão. Projeto de lei 41/2022, autor prefeito... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Túlio. Senhor presidente, senhores vereadores, a respeito desse projeto, o vereador Abner hoje fez um requerimento bastante interessante, aprovado por unanimidade por essa casa, então seria importante nós aguardarmos a resposta do requerimento do vereador Abner, e que passou a ser um requerimento de toda a casa. Então, eu peço também o adiamento por uma sessão para que aguardemos a resposta do Executivo a respeito desse projeto. Eu só quero pedir ao senhor secretário que dê prosseguimento na leitura do projeto 41 para saber do que se trata, depois a gente põe em discussão, senhor vereador Túlio. Pois não, por senhor favor, presidente. senhor Pois não. secretário. Prefeito, autor prefeito, assunto, autoriza o município de Mairinque a contratar com a Desenvolve SP, Agência de Fomento do Estado de São Paulo, operação de crédito com outorga de garantia e da outras providências.
Em discussão, projeto de lei 41/2022. Questão de pedido ordem. de Adiamento por uma sessão do vereador Túlio. Questão de ordem, senhor vereador Túlio. Abner. Eu gostaria de saber quanta sessão ficará suspenso, porque Uma. o prefeito tem 15 dias úteis para responder. Então, eu espero que na próxima sessão já esteja aqui nesta casa todos o questionamento deste requerimento, porque a gente precisa realmente saber aonde será aplicado. Não tem nenhuma planilha que veio junto com o projeto. Então, agradeço a todos aí que vão votar sobre o adiamento deste projeto. Continua a discussão, projeto de lei 41/2022, de adiamento por uma sessão. Concordo. Todos concordam? Está adiado por uma sessão, projeto de lei 41/2022, a pedido do vereador Túlio Camargo. Projeto de lei 42/2022, autor prefeito, assunto. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Está aberta a discussão. Projeto de lei número 42/2022. Eu quero pedir para o secretário ler a mensagem do projeto de lei número 42, se possível, ele por completo. Mensagem 42/2022. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar a essa Casa de Leis o incluso no projeto 42/2022, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O projeto tem o objetivo de adequar as dotações previstas na Lei Orçamentária do exercício de 2022, dando assim suporte para atender às despesas com o aditamento do contrato com a empresa Solução Verde. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre delidade para apreciação e aprovação da matéria em regime de urgência para que possamos ajustar o nosso orçamento do exercício 2022. Atenciosamente, Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Fica o Executivo autorizado a abrir na Controladoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$40 mil, suplementar a seguinte dotação do orçamento da Prefeitura Municipal de Mairinque, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, R$40 mil, Prefeitura Municipal de Mairinque, prefeito Antônio Alexandre Gemente. Continua em discussão, projeto de lei 42/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Robertinho Ierque, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biola. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Vereadora Emily Dalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado projeto de lei número 42/2022, primeira discussão por 13-0. Requerimento 131/2022, requerimento de urgência especial. Requeremos, nos termos do artigo 246 e seguintes do Regimento Interno da Câmara, que o projeto de resolução número 3/2022 tramite em regime de urgência especial pelos seguintes motivos. A matéria posta urge de deliberação em razão de que seus dispositivos, sendo aprovado, induzirá a proporcionar segurança jurídica a todas as outras matérias que tramitam nessa Casa de Leis. Uma vez que, de forma como encontram-se os dispositivos regimentais que visa anular, estes induzem a resultados
em desacordo com a Lei Orgânica Municipal. Assim como esta Câmara Municipal produz textos legal semanalmente, a matéria posta não pode aguardar o rito normal de tramitação, pois, do contrário, não se observará o resultado que a propositura espera alcançar. Por tais razões, requeremos a concessão de regime de urgência especial, contando para tal com o voto favorável da maioria dos colegas vereadores. Gabinete dos Vereadores: Paulo Marrom, Rodrigo do Vitória, Robertinho Ierck, Jackson, Eliana Leão, Túlio Camargo, Biula, André Terraplanagem. Está aberta a discussão, requerimento 131/2022. Passo agora a votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento número 131/2022, requerimento de urgência especial. Projeto de resolução número 3/2022. Autor: vereador Biula e outros. Assunto: anula dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Mairinque que encontram-se em desacordo com a Lei Orgânica Municipal de Mairinque. Está aberta a discussão, projeto de resolução número 3/2022. Questão de ordem. Questão de ordem, senhora vereadora Emily. Só para confirmar, esse projeto já é nominal por conta de ser 2/3? Corretamente. Perfeito, obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor vereador Robertinho. Peço a leitura da resolução. Por favor, faça a leitura da resolução. Projeto de resolução número 3/2022. Anula dispositivo do regimento interno da Câmara Municipal de Mairinque que encontra-se em desacordo com a Lei Orgânica Municipal. A Câmara Municipal de Mairinque, no exercício de suas prerrogativas institucionais, especialmente aquelas que lhe são asseguradas pelo princípio da autotutela, objeto da súmula 473 de 1969 do Supremo Tribunal Federal, e, considerando que a Lei Orgânica Municipal, no artigo 47, estabelece como regra geral que a aprovação de matérias pela Câmara se fará pelo quórum da maioria simples, exceto nos casos que expressamente prevê, nos quais são exigida a maioria absoluta e maioria qualificada de 2/3, e, considerando que encontram-se em vigor diversas disposições do regimento interno que contrariam a lei orgânica quanto ao quórum necessário para aprovação de matérias submetidas ao plenário, resolve, artigo 1º, ficam anuladas os dispositivos da Resolução 263/94 do Regimento Interno da Câmara elencadas neste artigo por violarem a Lei Orgânica Municipal, conforme indicado em cada caso. Inciso 1, parágrafo 1º, artigo 234 do inciso 3 do artigo 274, que estabeleceram a necessidade do voto favorável de 2/3 dos vereadores para a rejeição do parecer contrário das comissões permanentes, contrariando a lei orgânica que, por não ter incluído tais matérias entre aquelas cuja aprovação depende ou de maioria absoluta ou de maioria qualificada de 2/3, estabeleceu que seja aplicada a regra geral de maioria simples. 2. O artigo 198, que fixou a necessidade do voto favorável de 2/3 dos vereadores para a alteração do regimento interno da Câmara, contrariando expressamente a Lei Orgânica Municipal, que exige, para aprovação dessa matéria, o quórum de maioria absoluta. 3. A linha D do inciso 2 do artigo 274, que inclui a aprovação de alteração da lei orçamentária anual entre as matérias que dependem do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, por contrariar a lei orgânica que não a incluindo entre as matérias cuja aprovação depende ou de maioria absoluta ou de maioria qualificada de 2/3, estabeleceu que seja aplicada a regra geral de maioria simples. 4º, o inciso 2º do artigo 9º e 10º do artigo 273, que, respectivamente, incluíram a concessão de regime de urgência, a autorização de
de referendo e a convocação de plebiscito entre as matérias que dependem do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara por contrariarem lei orgânica municipal, que por não ter incluído tais matérias entre aquelas cuja aprovação depende ou de maioria absoluta ou de maioria qualificada de 2/3, estabeleceu que elas sejam aplicadas à regra geral de maioria simples. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Ficam revogadas as disposições em contrário. Gabinetes dos vereadores Paulo Marrom, Robertinho Ierck, Biula, Rodrigo do Vitória, Jackson, Eliana Leão. Peço para ler a justificativa. Justificativa. A presente proposição visa anular alguns dispositivos do regimento interno da Câmara que, embora estando em vigor, não poderiam ser aplicados, uma vez que contrariam expressamente determinação da lei orgânica do município. Importante esclarecer que não se está alterando nem revogando aqueles dispositivos, mas sim declarando a sua nulidade. Tal declaração encontra-se amparada pelo princípio da autotutela, que se caracteriza pela possibilidade que têm os poderes públicos de reverem seus próprios atos, seja quanto à sua legalidade ou quanto à conveniência e oportunidade. A análise da oportunidade e da conveniência leva à alteração ou à revogação, e a análise da legalidade leva à anulação. O princípio da autotutela é tratado pelos doutrinadores como princípio implícito, porque, embora seja um mandamento fundamental para o fundamento da administração pública, não se encontra expressamente previsto na letra da lei. Sua existência e validade, porém, já há muito tempo foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que em 1969 editou a súmula 473, que tem a seguinte redação: a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vício e que tornam ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. Como se vê, nem sempre há necessidade de se recorrer ao judiciário para sanar uma determinada situação irregular, podendo o próprio órgão responsável pela edição do ato ilegal retirá-lo do ordenamento jurídico pela anulação. No caso presente, identificamos que há dispositivos no regimento interno que contrariam os comandos da lei orgânica do município, especificamente quanto ao quórum, que é o número mínimo exigido para aprovação. Antes de tratar de cada um desses dispositivos, é importante ter em mente que existem 3 espécies de quórum, que são a maioria simples, a maioria absoluta e a maioria qualificada. A maioria simples refere-se à maioria dos presentes, que desde que estejam presentes a maioria dos vereadores, como esta casa é composta de 13 vereadores, o mínimo de presentes para discutir e votar as proposições são 7, e o mínimo para aprovação são 4 votos. A maioria absoluta refere-se ao número de vereadores, de forma que o mínimo para aprovação são 7 votos, independente do número de presentes. Já a maioria qualificada, que também refere-se ao número de vereadores, exige que a quantidade de votos favoráveis maior que a maioria absoluta, que é a de 9 votos, 2/3, sejam quantos forem os presentes. O quórum necessário para aprovação de cada matéria submetida ao plenário está fixado na lei orgânica e não pode ser modificado pelo regimento interno. Veja-se o artigo 47 da lei orgânica. A seguir transcrito, fixa todas as regras aqui mencionadas. Primeiro estabelece o quórum para discussão e votação, que é a maioria absoluta. Depois fixa a regra geral para todas as matérias, que é a maioria simples. A seguir, cria 2 exceções, que são as matérias sujeitas à maioria absoluta e aquelas sujeitas à maioria qualificada. Note-se que a execução da regra geral são expressamente fixadas e são em número limitado, não se podendo criar outras exceções, senão por projeto de emenda à lei orgânica municipal. Eis o texto. Artigo 47. A discussão e a votação de matérias constantes na ordem do dia só poderão ser efetuadas com a presença da maioria dos membros da Câmara. Parágrafo 1º. A aprovação da maioria em discussão, salvo as exceções previstas nos parágrafos seguintes,
dependerá de voto favorável da maioria dos vereadores presentes. Parágrafo 2º. Dependerão do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. 1. Código tributário do município. 2. Código de obras e edificações. 3. Estatuto dos servidores municipais. 4. Regimento interno da Câmara. 5. Criação de empregos. 6. Pedido de adiamento de posse. 7. Rejeição de veto. 8. Fixação e alteração dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito, dos secretários municipais, dos vereadores e do presidente da Câmara. Parágrafo 3º. Dependerão do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara. 1. Emendas à lei orgânica do município. 2. As leis concernentes a aprovação e alteração do plano diretor do município integrado. B. Aprovação e alteração do plano plurianual. C. Aprovação e alteração da lei de diretrizes orçamentárias. D. Concessão de serviços públicos. E. Concessão de direito real de uso. F. Alienação de bens imóveis. G. Aquisição de bens imóveis por doação com encargos. H. Alteração de denominação de próprio, vias e logradouros públicos. I. Obtenção de empréstimo de particular. 3. Realização de sessão secreta. 4. Rejeição de parecer prévio do Tribunal de Contas. 5. Concessão de título de cidadão, honorário ou qualquer honraria ou homenagem. 6. Aprovação de representação solicitando a alteração do nome do município. 7. Destituição de componentes da mesa. Feita esta exposição, basta confrontar com a lei orgânica do município alguns dispositivos do regimento interno para que se perceber que eles não podem permanecer vigentes, impondo-se a necessidade de sua anulação. É o caso do artigo 234, segundo o qual os pareceres das comissões permanentes não serão discutidos nem votados, mas aqueles exarados nos termos deste artigo somente deixarão de prevalecer por decisão de 2/3 do plenário. Esse mesmo erro ocorre no inciso 3 do artigo 274, que inclui a rejeição de pareceres contrários entre as matérias sujeitas ao quórum qualificado. Conforme transcrito, as matérias cuja aprovação dependem da maioria qualificada estão expressas na Lei Orgânica Municipal e ali não se encontra a apreciação sobre pareceres contrários. Como essa decisão também não se encontra entre as matérias que exigem maioria absoluta, é esforço concluir que o quórum para tal deliberação é de maioria simples. Nessa mesma situação está o artigo 198, no qual encontra-se a exigência do quórum qualificado de 2/3 para aprovação de projetos que alteram o regimento, o que contraria a determinação expressa da lei orgânica, que exige para isso o voto da maioria absoluta. Veja-se a redação do artigo 47, parágrafo 2, inciso 4, já transcrito. Veja-se ainda o disposto no artigo 274, 2, linha D, da Resolução 263/94, que exige o voto de 2/3 para aprovação e alteração da Lei Orçamentária Anual, sendo que a Lei Orgânica não exige o quórum qualificado, nem a maioria absoluta, o que significa que, para sua aprovação, basta a maioria simples de votos. E veja-se ainda nos casos do inciso 7, 9 e 10 do artigo 273, que, respectivamente, incluíram a concessão do regime de urgência, a autorização de referendo e convocação do plebiscito para matérias que dependam do voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara. A Lei Orgânica Municipal, porém, não incluiu tais matérias entre aquelas cujas aprovação depende de maioria absoluta ou de maioria qualificada de 2/3, ficando claro que a elas deve ser aplicada a regra geral de maioria simples. Uma vez apresentadas as irregularidades que se pretende corrigir, entendemos que é importante tecer algumas considerações a respeito desse projeto, uma vez que trata de providências inéditas nessa casa.
Primeiramente, há que se notar que seu conteúdo não comporta avaliação de mérito, mas apenas análise de legalidade. Não se está apreciando, como em outros casos, a conveniência ou a oportunidade de uma alteração do regimento, alteração que pode não ser feita, segundo a livre manifestação do plenário. A finalidade do projeto é que a Câmara corrija seus próprios erros, evitando-se os custos elevados e a natural demora de um processo judicial, cujo resultado já se sabe de antemão, e evitando-se também que uma norma regimental continue sendo aplicada, mesmo contrariando o comando mais alto da lei orgânica. Para isto, basta o plenário reconhecer que algumas decisões, por ele próprio tomadas, são ilegais, a resolver tirá-las do ordenamento jurídico. A questão, portanto, não é de se avaliar se determinada norma é boa ou ruim, mas se ela pode ou não pode continuar existindo e sendo aplicada. Quanto à sua tramitação, como não se trata de questão de mérito, o projeto não deve ser submetido a comissões permanentes, exceto, é claro, a Comissão de Justiça e Redação, esta cujo dever é expressamente zelar pela legalidade. Naturalmente, confirmará que existe uma flagrante contrariedade entre o regimento interno e a lei orgânica e apoiará esta medida que visa unicamente corrigir os erros. Quanto ao quórum para a aprovação, tratando-se de medida que afeta diretamente o regimento interno, evidentemente, deve ser aplicada a regra do artigo 47, parágrafo 2º, inciso 4 da Lei Orgânica, já transcrito, que fixa a necessidade de maioria absoluta de votos para sua aprovação. Por todo o exposto, contamos com o voto favorável dos colegas vereadores. Gabinete dos vereadores, Paulo Marrom, Biula, Jackson, Eliana Leão, Robertinho Ierque, Rodrigo do Vitória e André, terraplanagem. Está aberta a discussão, projeto de resolução número 3/2022. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Rejeito. Vereador Bruno Tan. Rejeito. Vereador Robertinho Ierque, aprovo. Vereadora Eliane Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Rejeito. Vereadora Abner Segura. Rejeito. Vereadora Emily Dalgo. Rejeito. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, rejeitado o projeto de resolução número 3/2022 por 8-5. Por 5-8. Aqui está errado, aqui tá? Aqui está errado. Projeto de Lei 105/2021, assunto: proíbe a manutenção de animais em correntes no município de Mairinque e dá outras providências. Autor: prefeito. E sua emenda 8. Está aberta a discussão, projeto de lei 105/2021, juntamente com a sua emenda número 8. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor vereador Abner. Gostaria que fosse feita a leitura da emenda. Por favor, senhor Das secretário. emendas. Né? É só uma. Gabinete É do uma Vereador, emenda 8/2022 ao projeto de lei 105/2022. Artigo 1. Insere o parágrafo 1º do artigo 1º com a seguinte redação: as referidas correntes poderão ser utilizadas no caso de passeio dos animais junto ao seu dono em caráter temporário. 2. Insere o parágrafo 1º do artigo 3º com a seguinte redação: o encaminhamento de que trata o inciso 3 do presente artigo somente será efetuado caso haja vaga em abrigo do município. Artigo 3º. Insere o parágrafo 2º no artigo 3º com a seguinte redação: caberá à Prefeitura Municipal de Mairinque a criação de um plano para o fomento do aumento das vagas em abrigo para os cães e gatos do município de Mairinque. Gabinete do Vereador Bruno Tan.
Está em discussão o projeto de lei 105/2021 com a sua emenda número 8. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Roberto Ieck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o projeto de lei número 105/2021. Peço ao senhor secretário que faça a chamada para a emenda número 8/2022. Vereador de Carlos da Padaria. Não, emenda não. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Roberto Ieck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereadora Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Portanto, aprovado o projeto de lei 105/2021 e sua emenda número 8/2022 por 12-0. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senhor vereador Bruno. Já queria aproveitar aqui, agradecer a presença do ex-vereador Rogério Mecânico, ex-vereador professor Giovanni, e também parabenizar a presença do nosso ilustre Eduardo Tomás aqui na casa hoje. E, em nome deles, eu agradeço a presença de todos os funcionários, nosso amigo Puguinha, ex-prefeito, ex-primeira vice-prefeita Jaqueline e os demais que se encontram aqui. Projeto de lei 93/2021, assunto: altera o inciso 5 do parágrafo 3º do artigo 1º da lei 1569/90, de 13 de 12 de 1990, e lei 1701/92, de 2 de 4 de 1992, e da outras providências. Autor: prefeito. Está aberta a discussão, projeto de lei número 93/2021. Peço ao senhor secretário que faça a chamada nominal de senhores vereadores. Vereador de Carlos da Padaria. Aprovo. Vereador Bruno Tan. Aprovo. Vereador Roberto Ieck, aprovo. Vereador Eliana Leão. Aprovo. Vereador Túlio Camargo. Aprovo. Vereador Biula. Aprovo. Vereador André Terraplanagem. Aprovo. Vereador Jackson. Vereador Paulo Marrom. Vereadora Rose do Cris. Aprovo. Vereador Abner Segura. Aprovo. Vereador Emily Hidalgo. Aprovo. Vereador Rodrigo do Vitória. Aprovo. Aprovado o projeto de lei número 93/2021, primeira discussão. Bom, quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras nessa noite e que por hoje é só. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão, agradecendo a presença de todos os senhores. Tenham todos uma boa semana e fiquem todos com Deus.